Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e é fim do Bolsa Família. Depois de 18 anos servindo a muitas famílias, a centenas de milhões de famílias, foram 18 anos construindo histórias. Eu imagino quantas e quantas famílias foram beneficiadas ao longo desses 18 anos. Quantas e quantas famílias que receberam o Bolsa Família e de repente segurou durante um tempo, ajudou a comprar frutas, verduras, feijão, carne durante meses, famílias que durante anos receberam o Bolsa Família, continuam recebendo, mas boa parte dessas famílias saíram porque ou melhoraram a situação, melhoraram de vida, conseguiram emprego, aumentou a renda, ou de repente algo aconteceu. Mas o que é interessante tocar no assunto, o Bolsa Família foi muito bom enquanto durou. Mas preste bastante atenção. Nesses últimos anos, tivemos dificuldades, porque o Bolsa Família não acompanhou a inflação. Enquanto tudo subia, desde 2018, o último aumento que aconteceu no Bolsa Família, o Bolsa Família parou. Simplesmente não teve aumento. Repito, o último aumento que teve o Bolsa Família foi no ano de 2018, na época de Michel Temer, assim que assumiu o comando quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi cassada, entrou naquele processo de impeachment. De lá para cá, 2018, 2019, 2020, 2021 e nada de aumento. Agora vem um novo ciclo, agora é Auxílio Brasil. Mas eu fico perguntando quantas histórias bonitas o Bolsa Família ofereceu. Quantas e quantas famílias foram beneficiadas? Você já foi beneficiada, já foi beneficiado com Bolsa Família? Continua sendo beneficiado ou beneficiada com Bolsa Família? Você conhece alguma história que chamou a atenção? Pessoas que não tinham nada e quando receberam o seu primeiro benefício do Bolsa Família, comemoraram, agradecendo a Deus? Porque muita gente desamparada, muita gente desempregada, pais e mães que quando conseguem e recebem pela primeira vez o seu benefício, tem pessoas que com gratidão agradecem a Deus, pessoas que beijam o cartão, levantam o dinheiro para o céu agradecendo a Deus. O Alex é tão pouco, mas se torna muito quando não tem nada. O Bolsa Família fez histórias. Na última quarta-feira, quarta-feira foi dia 20 de outubro, completou 18 anos. E, lamentavelmente, o ciclo do Bolsa Família vai parar por aqui, nesse mês de novembro, dando adeus em novembro, né? Nesse mês de outubro acaba o Bolsa Família, no final desse mês, e dá adeus em novembro. Em novembro é tudo novo programa, Auxílio Brasil, nova aposta do governo. Mas, às vezes eu penso aqui, será que, de fato, o governo vai estar certo mexendo nesse programa? Porque já começa com R$400, mas não é um valor permanente, é um valor temporário, gente. Eu às vezes fico até questionando, será que de fato vai pagar R$400? Pessoas que ganham 41, 89, R$130, vai ficar muito grato, um pulo enorme, pulando para R$400. Às vezes eu questiono, mas quando a própria imprensa procura o ministro João Roma Neto, ele confirma, ninguém vai receber menos do que R$400 a partir de novembro até dezembro do próximo ano. Depois, aí vai ser reduzido. Estamos preparando o anúncio das regras, dos bônus, dos benefícios, aquilo que eu já venho falando, né, que vai ter aí aqueles acréscimos nos seus valores. Mas, já que o ministro falou, quem sou eu para duvidar? O presidente Bolsonaro já confirmou que vai ser R$400, ninguém vai receber menos do que isso a partir de novembro. E também o Paulo Guedes já vem falando que vai conseguir uma licença para arrecadar ou conseguir aproximadamente 30 bilhões de reais para poder confirmar esse aumento aí, pagar essas pessoas já a partir do mês de novembro. O mais interessante é que esse novo programa comece bem, comece assistindo as pessoas, já vai partir de 14,7 milhões dos atuais Bolsa Família, você que faz parte do Bolsa Família já vai migrar para o Auxílio Brasil a partir de novembro. Tudo indica que os pagamentos já vão começar no dia 17 de novembro, já que ainda deve permanecer o calendário do Bolsa Família, pelo menos novembro e dezembro, depois aí o governo deve mudar, deve alterar, enfim. Como você está vendo aí, final do NIS 1, dia 17 de novembro,
final do NIS 0, aí encerra dia 30 de novembro. Em dezembro, final do NIS 1, dia 10 de dezembro, e o final do NIS 0, dia 23 de dezembro. Pelo menos esses últimos 2 meses, alguns críticos, alguns comentaristas dizem que o governo deve manter esse calendário. Mas é aquela coisa, pelo menos o governo não falou em nada de calendário, então deve permanecer esse mesmo, né? Assim como as mudanças no novo cartão do Auxílio Brasil, fim do cartão do Bolsa Família, mas deve ter validade ainda, pelo menos nesses últimos 2 meses, para que você continue recebendo com seu cartão amarelo do Bolsa Família, novembro, dezembro, talvez até dezembro, aliás, talvez até janeiro ainda, já que para poder fazer a confecção vai demorar um pouco, os novos cartões. A parte da ala econômica, alguns parlamentares, alguns técnicos dizem que a aposta do governo também vai ser o uso do Caixa Tem, vão intensificar o uso do Caixa Tem, mas o Congresso, a Câmara, o Senado, o próprio governo, né, enfim, eles admitem que tem muita gente que não tem celular, não tem internet, e aí é necessário sim o uso de um cartão. Por isso, estamos aguardando essa definição sobre os novos cartões do Auxílio Brasil que irão substituir o Bolsa Família. Gente, são 18 anos de um programa que ajudou muita gente. Referência em política pública, o programa completou 18 anos no último dia 20. A inflação faz o benefício não ser suficiente hoje para abastecer as geladeiras das famílias, inclusive várias beneficiárias falam isso. E aí a gente fica observando quantas e quantas famílias esse programa ajuda, lamentavelmente vai dar adeus agora no final desse mês. Completou 18 anos de Bolsa Família e hoje não é nem a sombra do que já foi. A realidade de ambas não difere muito do dia a dia, de várias e várias histórias que a gente acompanha de mães que recebem esse valor, hoje com 14,7 milhões de pessoas. Na última quarta-feira, portanto, completou 18 anos, mas aí colecionou ao longo de sua vida polêmicas e glórias, né? Foi uma trajetória com altos e baixos, das incertezas em relação ao valor dos benefícios, as glórias pela redução do índice de pobreza do país. Uma coisa que a gente deve tirar o chapéu para o Bolsa Família desse programa é que tirou muita gente da pobreza. Tinha muita gente que não tinha nem o que comer e chegou um programa na hora certa ajudando muita gente. Em 2002, quando iniciou, só para você ter uma ideia, no ano de 2002, cerca de 26,9% da população brasileira estava na linha da pobreza extrema ou extrema pobreza, segundo dados do próprio IBGE. Após 2 anos, quando o programa entrou de fato em vigor, o índice era maior, 28,15%, mas não demorou muito para cair e atingiu seu menor nível em 2014, quando 8% da população estava abaixo da linha da pobreza. Olha, chegou a 28%. Em 2002 estava com 26,9%. E com o trabalho do programa Bolsa Família, em 2014, a pobreza caiu aí para 8%. 8% da população estava abaixo da linha da pobreza. O Brasil chegou a sair do mapa da fome no ano em que a ex-presidente Dilma Rousseff se reelegeu segundo a Organização das Nações Unidas. Mas é aquela coisa, tudo que é bom dura pouco. Depois voltou muito forte a pobreza. Todos os estudos a respeito do Bolsa Família sempre mostrou que o programa foi muito efetivo. Então hoje esse programa é uma vitrine, uma política pública que tem sido exportada do Brasil para outros países, inclusive comentários aí de vários especialistas. Eu destaco aqui o professor de economia do IBMEC em São Paulo, Renato Velloni. Esse tem sido um investimento bastante efetivo, ele consome quase nada do orçamento público, porque não só o valor é muito baixo, mas você aporta esse dinheiro na economia, a economia gira e acaba retornando em impostos para o próprio cofre, né, do governo federal. Com as sucessivas crises econômicas, os pesados reajustes inflacionários e os pequenos aumentos nas parcelas do benefício, o Bolsa Família passou a ficar insustentável. O valor médio atual, R$ 189, R$ 190, R$ 192, já não é mais suficiente para segurar o aumento da pobreza no Brasil, que triplicou entre agosto do ano passado, com a pandemia, e até março desse ano. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, no segundo semestre do ano passado, cerca de quase 9,5 milhões de pessoas eram considerados
eram consideradas pobres no país. Em março desse ano, no entanto, o número subiu para 27 milhões. Olha que pulo. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no segundo semestre do ano passado, 2020, 9 milhões e meio de pessoas eram consideradas pobres no país. Já em março desse ano, aumentou para 27 milhões. Se fornecer R$300 para uma família que vive na região metropolitana de São Paulo, ela vai conseguir comprar uma cesta de bens bem mais limitada do que, por exemplo, oferecer R$300 para uma família que está num sertão nordestino. É um poder de compra muito diferente. E a gente não faz esse tipo de discriminação. Seria necessário um aprimoramento no cadastro único para conseguir pagar mais para as pessoas que moram em lugares em que o custo de vida seja maior. Isso é a própria avaliação desse professor. Agora fica uma pergunta, com o fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil vai resolver o problema? Qual é a expectativa desse programa? Para tentar diminuir a pressão sobre o governo federal e, ao mesmo tempo, angariar votos para as eleições no próximo ano, o Palácio do Planalto decidiu então criar o Auxílio Brasil, programa social mais robusto, em parcelas e beneficiários se comparado ao Bolsa Família. Entre idas e vindas, o presidente Bolsonaro quer pagar aí R$400, proposta que divide inclusive a equipe do ministro Paulo Guedes, que é responsável por liberar o aporte para o pagamento do programa. Tomara que eles consigam superar o Bolsa Família. A ideia de ampliar esse benefício é interessante. A ampliação da proposta é tímida, embora não tenham batido o martelo em 20% de reajuste, é 2 vezes a inflação nos últimos 12 meses. A própria afirmação vem do professor de economia do IBMEC. Mas é necessário que o programa facilite os critérios para beneficiários aderirem ao novo auxílio. Se não fizer isso, irá trazer uma complexidade maior para o sistema, o que não costuma ser bom em termos de políticas públicas. De forma, pelo menos de toda forma, é algo que me parece estar sendo desenhado ainda. A opinião é do professor Renato Veloni, de São Paulo. Bem, embora o valor já tenha o seu martelo batido pela ala política, ainda é necessário decidir de onde virá o dinheiro para abastecimento desse novo benefício. Não temos clareza onde buscar esses recursos. Precisamos contar com a aprovação da reforma do imposto de renda, da PEC, dos precatórios, enfim. Se aprovadas essas 2 medidas, a gente poderia ficar confortável de que há uma fonte segura de financiamento para essas iniciativas, mas se colocarmos isso sem uma fonte segura de financiamento, vai acabar por piorar as finanças públicas. E aí é aquela coisa, R$400 é a esperança de muita gente. Vai chegar na hora certa. Sendo R$400, vai ajudar muita gente. Está gerando conflitos. O próprio presidente Bolsonaro chamou a atenção durante uma entrevista ontem e disse que a aprovação do Auxílio Brasil, que o mercado financeiro tem tanto medo, ele deixou bem claro, vamos fazer um programa sério. Não faremos aventuras. Preste atenção o que disse aí o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não esqueça de dar o joinha, tá, gente? Dá o like, é importante você fazer isso. Dá essa moralzinha aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Adeus ao Bolsa Família, fim do Bolsa Família, lamentavelmente início de um novo ciclo. E a gente torce que seja um ciclo novo, um ciclo que ajude a população. R$400 durante um período temporário, né? 14 meses. Começa em novembro e vai até dezembro do próximo ano. E em janeiro de 2023, o que é que vai acontecer? Os valores serão reduzidos, bônus e benefícios, as regras que o governo vai definir nos próximos dias. Vamos ouvir aí as palavras do presidente Bolsonaro. Preste atenção no que foi que ele disse. Agora, contudo, tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados. E hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$192, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Também, como não precisa ter bola de cristal, nós sabemos que, aumentando o preço do petróleo lá fora, com a variação do dólar aqui dentro, o reajuste
em poucos dias ou semanas, tem que ser cumprido na ponta da linha por parte da Petrobras. Ou seja, a Petrobras, uma empresa que tudo que acontece e que não seja bom, a responsabilidade é do governo federal, é minha. Nós indicamos o presidente da Petrobras, mas não temos ascendência sobre ela. Ela é auditada, ela é fiscalizada por quase uma dezena de órgãos. Não existe da nossa parte o congelamento de preço. Isso nós sabemos que as consequências são piores do que o aumento em si. Sabemos que estamos na iminência de ter mais um reajuste do combustível, e quando vai para o diesel, nós sabemos que influencia diretamente na inflação. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. E antes de passar a palavra para o Paulo Guedes, eu quero agradecer ao Parlamento Brasileiro, à Câmara e ao Senado, que tem feito com que as reformas caminhem. Como ontem, por exemplo, nós assistimos na Comissão Especial a aprovação com uma larga margem de votos da PEC dos precatórios. Ou seja, nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte.